Olá amigos, na entrevista de hoje vamos falar sobre segurança pública aqui em Passo Fundo e na nossa região. Nós temos a alegria de contar hoje com a presença do capitão Diogo Franco, que é chefe da seção de operações do 3º Regimento de Polícia Montada aqui de Passo Fundo. Capitão Diogo, obrigado por estar aqui conosco. A gente agradece muito pela sua disponibilidade de vir conversar sobre a segurança pública, sobre a atuação da Brigada Militar aqui em Passo Fundo. Bem-vindo. Muito obrigado, uma boa noite a todos os telespectadores. É um prazer a Brigada Militar poder prestar esclarecimento à população. É uma das nossas missões institucionais, essa aproximação com a comunidade, e somos uma atividade de serviço público, então, eminentemente, é importante a gente poder dar um feedback do nosso trabalho para a sociedade. Nós reforçamos esse agradecimento, capitão Diogo, porque a gente sabe que a segurança é sempre um assunto muito comentado pelas pessoas, quem sabe é o problema mais citado pela comunidade nos dias de hoje, né? As pessoas buscam viver com tranquilidade, viver com segurança. A gente sabe da atuação da Brigada Militar, dos outros órgãos de segurança pública, sabemos que também são muitas críticas, mas queremos reforçar aqui a importância de termos a Brigada Militar na atuação, nas ruas de Passo Fundo, de toda a nossa região, e do trabalho que todos vocês, que são integrantes da corporação, desenvolvem aqui na nossa cidade. Então fica aqui esse registro e o agradecimento por estar aqui prestando esses esclarecimentos para quem nos acompanha aqui no Locus Online. Como eu disse antes, as pessoas comentam muito sobre a segurança pública ou a insegurança, mas a gente gostaria de saber do lado de vocês, na realidade dos soldados, dos oficiais da Brigada Militar, qual é a situação da segurança pública no estado do Rio Grande do Sul, na nossa região, vamos ficar aqui, né? O que o senhor pode nos dizer em relação à situação da segurança, o trabalho dos órgãos de segurança? Muito obrigado pela pergunta. No município de Passo Fundo, especificamente, a gente pode começar nesse local, fazer uma análise assim. Estamos começando um novo ano, 2018, e a gente sempre faz esse feedback do trabalho realizado no ano de 2017, no ano anterior. Há um planejamento estratégico da Brigada Militar nesse sentido, denominado já dos últimos 3 anos Sistema Avante. É um sistema que busca, através de ferramentas modernas de gerenciamento, trabalhar com os nossos dados estatísticos e com essa produtividade. Então, esse trabalho é valorado, mensurado no âmbito interno e serve sempre para planejamento para o ano seguinte. Em relação especificamente a Passo Fundo, nós tivemos um ano de bastante estabilidade no que se refere aos índices de criminalidade. Então, a gente não pode fazer uma afirmação peremptória que houve uma redução drástica da criminalidade, e tampouco podemos informar que houve um aumento ou um recrudescimento da atividade criminosa. E ficou dentro dos parâmetros que nós tínhamos como razoáveis para o município de 200 mil habitantes, o que nos dá uma tranquilidade para, no ano de 2018, trabalhar com uma maior efetividade e poder trazer uma redução um pouco maior desses índices. A gente sempre trabalha com uma meta de redução global de até 5%. É o que nós buscamos. A nossa meta gira em torno disso aí originariamente, dependendo dos crimes. Existem crimes, obviamente, que têm um número absoluto muito pequeno. Então, a gente tem que fazer um outro tipo de análise. Não pode ser uma análise percentual, porque daqui a pouquinho um crime que teve 20, um número, por exemplo, uma incidência no ano, se no ano ele tem 18, há uma redução em nível estatístico que parece bastante grande. Então, a gente tem que fazer uma filtragem qualitativa desses dados. Para 2018, no nosso planejamento, está estruturado basicamente na questão de recompletamento do nosso efetivo. Há uma perspectiva em nível estadual, existe um certame, um concurso público aberto em relação ao quadro de soldados, que devem ingressar até o meio do ano provavelmente. Tem um concurso que está aberto para o quadro de oficiais, provavelmente com o certame acontecendo nos próximos meses e provavelmente com o ingresso de novos servidores ainda esse ano. Então, é uma perspectiva que nos agrada bastante e que nos traz uma perspectiva de aumento da seção de segurança de forma ampla para a população, porque vai haver provavelmente um número maior de policiais circulando. Nem sempre, obviamente, esse aumento repercute necessariamente também na diminuição da criminalidade, mas, indubitavelmente, ele vai acabar acarretando um aumento na seção de segurança da comunidade, o que já é um fator bastante positivo. E também trabalhamos também com outra questão, que é a qualificação dos nossos servidores. Então, anualmente, isso já é uma ferramenta que a gente utiliza já há alguns anos dentro da Brigada Militar.
há um treinamento específico de todos os nossos servidores. Então, aproximadamente 100% do nosso efetivo acaba passando por cursos de treinamento profissional no decorrer do ano. Seja com instruções de proteção armada, seja com instruções de defesa pessoal, legislação aplicada à função, tudo isso é direcionado para melhorar a prestação do serviço que nós entregamos à comunidade diuturnamente. Então, eu acho que esses são os dois principais pilares de sustentação, né? A qualificação do efetivo, tá? E o recompletamento dos nossos quadros são talvez as principais notícias positivas que nós teremos para a população no decorrer do ano 2018. Na questão material, capitão, viaturas, armamento, coletes, munição, rádio, enfim, isso é satisfatório na realidade atual? Não, atualmente ele é suficiente, né? Tanto armamento, né? Todos os nossos policiais atuam atualmente com armamento com pistolas, né? O que não era uma realidade a questão de 10 anos atrás, por exemplo, né? E temos armamentos também de um calibre um pouco maior para enfrentamentos no qual se exige esse material. Especificamente quanto à questão das viaturas, né, há uma perspectiva de aquisição de novas viaturas pelo governo do Estado também atualmente. Alguns municípios já receberam e o informe que nós temos é que o Passo Fundo talvez seja contemplado nos próximos meses também. Nós temos um problema que é rotineiro da nossa atividade, certamente. Nossas viaturas ordinariamente acabam rodando 24 horas por dia, né? Então elas sofrem um desgaste, mas felizmente né, a nossa seção de logística e patrimônio tem conseguido, né, manter o número de veículos adequado, né, às demandas da nossa comunidade. Então, há algo que as pessoas possam fazer para auxiliar o trabalho da Brigada Militar, seja de uma forma direta ou seja de uma maneira de apoiar o trabalho de vocês, para reforçar, né, a atuação da Brigada? Existe algo que o povo que não usa farda pode fazer? Não, acho que com certeza, essa informação acho que é bastante pertinente, né? Ordinariamente, sempre que há algum crime ou algum fato na esfera da segurança pública que repercute, né, na sociedade de uma forma mais intensa, as pessoas sempre lembram da Polícia Militar, né? A Brigada Militar, está faltando policial na rua, está faltando viatura, né? O que é importante é trazer para a sociedade, né, e para conscientizar a população de uma forma bastante ampla, né? Inicialmente, né, o sistema de segurança pública não é formado exclusivamente pela Brigada Militar, né? A Brigada Militar, né, é um dos entes que atua no sistema de segurança pública, né? Constitucionalmente, né, a nossa Constituição Federal prescreve, né, a atuação nesse sistema da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Ferroviária Federal. Então, são outros órgãos de segurança importantíssimos também, tanto que eles têm assento na nossa Constituição Federal, né, que atuam dentro do sistema de segurança pública, né, e que repartem conosco, né, as responsabilidades, né, por manter, né, a nossa sociedade segura. Também, como trazendo, né, para a pergunta, o que a comunidade pode fazer? Lá, a nossa Constituição também prescreve, né, que a segurança pública, né, é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos. Então, todo cidadão também é parte responsável pelo sistema de segurança pública, né? Então, sim, pode e deve ajudar. Qual é a principal responsabilidade, a princípio, do cidadão dentro do sistema de segurança pública criado no Brasil, né, que tem a Constituição como norte, né? É procurar obedecer às leis, né? Esse é o principal e é o que se espera de todo cidadão, né? Ou seja, ser um cidadão cumpridor das leis do nosso país, né? Então, é isso que a gente roga à população. Outra coisa que nos ajuda bastante, ajuda também a atividade policial ostensiva, né? Nossa atividade é para reprimir, né, e evitar que o crime aconteça. Em virtude disso, é necessário que nós efetuemos abordagens policiais, né? A abordagem policial pressupõe que o cidadão, né, seja parado, né, seja requisitado seus documentos do seu veículo, né, e todas essas questões aí a população ajuda bastante quando colabora com a abordagem. Infelizmente, muitos momentos a gente encontra cidadãos que não são criminosos e que acabam se opondo à abordagem da polícia. Isso acaba retardando a nossa atividade e muitas vezes acaba criando uma ocorrência policial ou um eventual crime
seja de desobediência, seja de desacato, em locais onde não necessitaria, né, de uma intervenção policial. Então, o que a gente roga à população, quando for abordada, colabore com a abordagem, né? Nós não temos como pressupor que determinado cidadão é honesto, trabalhador ou que ele é criminoso. A gente só chega a esse denominador após a abordagem, após a gente fazer essa checagem no nosso banco de dados. Então, quanto mais o cidadão colaborar, mais rápida e tranquila vai ser a abordagem e mais rápido aquele policial vai poder proceder uma nova abordagem e aí sim, talvez de um potencial criminoso, né? Então, isso é muito importante, a sociedade ter esse conhecimento. E muitas vezes também o que acontece, né? As pessoas reclamam às vezes de uma abordagem policial mais ríspida ou mais rígida, ou com uma voz de comando mais afirmativa ou mais incisiva, ou pelo fato do policial estar portando determinado tipo de armamento, ou pelo viatura ter efetuado determinado tipo de manobra, né? O importante trazer para a sociedade, as informações são canalizadas via telefone 190. Muitas vezes chega determinada informação de que, por exemplo, um veículo de cor vermelha foi roubado. Com essa informação, os policiais que estão na rua vão abordar todos os veículos que têm cor vermelha e que estiverem próximo do local da ocorrência. Muitos desses veículos, obviamente, não serão um veículo roubado. Só que a abordagem desses veículos vai ser feita com toda a cautela que a técnica policial exige. Então, sim, os policiais vão fazer uma abordagem incisiva, os policiais, sim, estarão portando as armas de forma ostensiva, porque eles estarão preparados para um potencial revide de um eventual criminoso. E se o senhor que for abordado não for o criminoso, talvez se assuste com essa abordagem. Mas, em colaborando com a abordagem, né, logo o cidadão vai ser liberado e aí o policial vai poder procurar outros veículos hipoteticamente vermelhos e, eventualmente, encontrar o veículo que foi roubado, né? Ao passo que, se o cidadão se opor, se insurgir à abordagem, né, eventualmente ele vai gerar uma nova ocorrência e vai imobilizar os policiais ali por um tempo maior do que eles deveriam ficar e talvez vai colaborar para que o criminoso consiga a posse tranquila do bem que acabou roubando. Então, essa a demanda que nós podemos ter para a população é essa: colaborem com a abordagem policial. Muito bem. Capitão, na metade do ano passado houve uma onda de assaltos a coletivo urbano aqui em Passo Fundo, né? Inclusive com a ação dos criminosos roubando não somente os valores, mas até mesmo alguns objetos de usuários, né, de passageiros. Como é que a Brigada Militar vem enfrentando isso ao longo desse último ano? E lhe pergunto também nesse mesmo momento sobre a possibilidade de bilhetagem eletrônica nos ônibus de Passo Fundo, se isso viria a contribuir para diminuir a ação dos bandidos nos assaltos a ônibus. Sim. A questão do roubo a coletivo urbano tem sido um dos problemas que tem mais atraído a nossa atenção, tanto no ano de 2017 quanto nesse início de 2018. Né? Os índices que sensivelmente, né, mais fugiram do nosso ponto de controle foram os relativos ao roubo do coletivo urbano. Especificamente como a Brigada Militar tem enfrentado, né, esse problema. Principalmente com abordagem policial qualificada nos bairros, nos pontos de ônibus, né? Nós realizamos mensalmente, né, pelo menos em 2 ou 3 oportunidades por mês, né, uma operação chamada Operação Avante, e a Operação Avante é um turno da qual a gente incrementa o policiamento de uma forma bastante ampla no município, né, potencializando um maior número de policiais na rua naquele turno, e no mais das vezes o foco é a abordagem do coletivo urbano, né, procurando localizar potenciais criminosos, né, ou que estão na iminência de praticar esses crimes. Alguns cidadãos acabaram sendo presos, inclusive, ano passado, né, com apoio, muitas vezes, também dos próprios cobradores motoristas das empresas de ônibus, que nos dão informações, que nos ajudam a chegar nesses cidadãos aí. Esse é o trabalho, eminentemente, de polícia ostensiva que a gente acaba fazendo, com foco na diminuição desses crimes, né? E aproveitando o gancho da pergunta, né, sim, o principal motivo, né, que a gente pode apurar, ainda que de forma informal, né, desses crimes acontecerem, é para eles alimentar, né, a questão ou do tráfico ou do usuário de drogas. Então, é um meio circulante de fácil acesso,
né? Embora não constitua um grande ganho, né? Mas eles acabam fazendo isso de forma segmentada. Qual é a principal medida para restringir ou para suprimir, né, a criminalidade no coletivo urbano? Sim, passa pela diminuição do meio circulante. E diminuir o meio circulante, a habilitação eletrônica contribuiria exponencialmente para a diminuição dos índices de criminalidade dentro do coletivo urbano. Obviamente, essa questão aí, como eu disse anteriormente, né, a segurança pública, nem sempre, embora a sociedade queira, ela acorre para a polícia solucionar. A gente mencionou segurança pública, né, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, né? Talvez a questão de uma união aí seja da Prefeitura Municipal, que ainda tem né, a atribuição de listar esse serviço, seja das empresas de transporte coletivo, né, em promover a bilhetagem eletrônica. A Brigada Militar não tem a menor dúvida de que isso, se não resolver integralmente o problema, traria a diminuição desse índice para quase zero, preservando não só o patrimônio das empresas, como principalmente, né, a vida e a integridade física dos passageiros e dos trabalhadores do sistema de transporte coletivo. Perfeito. Bem, capitão, tem uma outra situação que aflige muitas pessoas, diz respeito à nossa região, né, em municípios menores. Por exemplo, os assaltos a banco, né, que a gente acompanha aí quando os bandidos acabam explodindo caixas eletrônicos. E a gente sabe que o efetivo em cidades menores nem sempre é suficiente para fazer frente a esses criminosos, né? Como é que a Brigada Militar pretende encarar essa realidade dos assaltos a bancos e promover a segurança nos municípios menores? Há alguma previsão de incremento, de aumento do efetivo? E qual é a realidade atual? Quantos são os soldados que atendem essas cidades pequenas no entorno de Passo Fundo? A nossa unidade abrange 26 municípios aqui, né? Passo Fundo e região, né? Que são municípios que fazem parte da região Planalto do Estado. Quanto menor o município, obviamente, né, por uma questão de demanda, a gente trabalha de acordo com demanda, menor o efetivo da Brigada Militar, né? Então, o nosso efetivo acaba sendo alocado com base no número de habitantes, né? E isso acaba sendo um problema, né? Em relação a essa criminalidade, ou que às vezes algumas pessoas denominam de novo cangaço, na verdade, né? Que seria um grande contingente de criminosos com armamento pesado, né? Procurar efetuar o roubo de uma, duas ou até 3 instituições bancárias do mesmo município, né? Efetivamente, né, o efetivo local não tem como fazer frente, né, a uma ação de grupo armado desse porte, né? O trabalho da Brigada Militar, como é feito, né, no objetivo de minimizar, né, essas ocorrências? Com nossa atividade de inteligência, a gente acaba tendo uma atividade que acaba fazendo o recolhimento de informações prévias, né, de indivíduos que potencialmente foram, né, tiveram envolvimento com crimes anteriormente de roubo de estabelecimento bancário, né, e a gente acaba procurando, quando há esse tipo de informação, saturar determinada área no objetivo de que naquele lapso temporal não ocorra o crime. Às vezes nós temos êxito, porque a nossa informação colhida preteritamente era fidedigna e a gente consegue evitar determinado crime. Às vezes a gente não tem esse êxito aí, né? Porque a gente trabalha com informação, nem sempre a informação reflete aquilo que a gente consegue colher, reflete a realidade. Então essa é uma medida que se faz, né, no âmbito da inteligência. No âmbito operacional, na verdade, com o que nós trabalhamos, né? Nós temos aqui no município de Passo Fundo, dentro do regimento, um pelotão que é um pelotão de operações especiais, né? Então esse pelotão de operações especiais, ordinariamente, né, ele é escalado não só aqui na sede, mas também nos nossos municípios do interior. Então ele acaba recorrendo todo o nosso interior da unidade e fazendo um incremento no policiamento através de operações específicas. É o que ordinariamente é feito pela Brigada Militar no âmbito, né, do terceiro regimento de polícia montada da Brigada Militar. Felizmente, nos últimos meses, na nossa região, nos municípios foram poucos as ocorrências que envolveram roubo a banco, né? Mas elas acontecem, a gente sabe que é uma realidade e a gente acaba procurando enfrentar ela da forma mais tranquila possível, né? E lhe pergunto também, quando as ocorrências envolvem aqueles cordões humanos, né, que os bandidos se protegem atrás das vítimas, né?
Como é que é feito? Porque é difícil de fazer, imagino eu, o enfrentamento naquele momento. É impossível, né? Porque você coloca a vida das pessoas em risco. Exatamente. Ordinariamente, o efetivo local acaba comunicando a sede, né? E aí a gente procura fazer o cercamento da área da forma mais qualificada possível, seja com apoio do policiamento aéreo, né? Dependendo da localidade, toda a geografia é mapeada no objetivo de fazer a captura dos criminosos. O que a gente pode, né, auxiliar a população, como eu tive mencionado anteriormente, né, o que pode nos ajudar é não reagir, né? A reação da comunidade ali, né, é procurar colaborar no momento ali, né, e para que a situação se desvende o mais rápido possível e que a Brigada Militar possa atuar na busca e captura desses criminosos. Gostaria também de um esclarecimento em relação a uma novidade tecnológica que virá para somar aí o trabalho da Brigada Militar, que é o Projeto Guardião. A gente acompanhou ao longo do ano passado a destinação de uma parte do orçamento do município, né, através da Câmara de Vereadores, para a implementação desse projeto. Como é que ele vai funcionar? São as câmeras de segurança atuando de uma maneira melhor, é isso, capitão? Sim, no âmbito da Brigada Militar, aqui na verdade, a nossa unidade mais sensível, a parte mais sensível do nosso sistema é a nossa sala de operações, que é onde funciona o atendimento de 190 e o despacho de nossas viaturas, né? O sistema Guardião vem agregar tecnologia, né, a essa célula sensível que é a sala de operações, né? Agrega tecnologia, a gente vai ter uma resposta mais rápida para o cidadão no atendimento 190 e mais qualificada, né? E da mesma forma vai haver um incremento, né, de câmeras de monitoramento, né, no município de Passo Fundo. O objetivo é que a gente possa fazer um cinturão no entorno da cidade, né, e essas câmeras, além de serem câmeras de alta tecnologia, né, elas vão estar dentro delas, né, elas vêm câmeras de um software, na verdade, que possibilita auxiliar a identificação de pessoas, veículos, né, placas, fazer uma leitura bastante ampla, né, do que acontece, né, no município, e vai diminuir o tempo de resposta em ocorrências, vai qualificar a abordagem policial, como eu disse anteriormente, muitas vezes o cidadão que reclama que ele é abordado de forma mais segura pela Brigada Militar, vai diminuir a abordagem do cidadão honesto e a gente vai poder qualificar a nossa abordagem sim naquele cidadão que acabou infringindo a norma penal, que acabou praticando um crime. Isso provavelmente vai haver um incremento bastante grande na atividade polícia extensiva no município de Passo Fundo. A gente espera que até o final desse ano o sistema esteja funcionando a pleno. A última pergunta antes de encerrarmos, capitão. Há motivo para a preocupação dos passofundenses em relação à presença de gangues registradas e estabelecidas em Porto Alegre que estariam chegando para atuar aqui em Passo Fundo? Sim. A nossa atividade de inteligência também, nós trabalhamos bastante junto com a Polícia Civil, né? Há uma sensação de que sim, de que seja através da nossa população carcerária em âmbito local, temos o presídio regional no município de Passo Fundo, né? E acaba havendo uma comunicação, né, entre os criminosos, seja por terem sido transferidos, seja por terem sido alocados aqui no nosso município, né? É uma realidade que parece estar se instalando paulatinamente nos municípios maiores do interior do estado, do qual o Passo Fundo faz parte dessa realidade, né? Nós estamos procurando fazer, através dessa inteligência, um planejamento prévio para fazer esse enfrentamento, para localizar essas eventuais pessoas que possam vir migrar para o município de Passo Fundo, né, e fazer uma abordagem qualificada na tarefa de polícia ostensiva, né? Mas, assim, preocupação, né, para a comunidade, né? Como a gente mencionou no início da reportagem, né, nossos números, índice de criminalidade, né, têm se mantido mais ou menos estáveis no último biênio, então não há um recrudescimento da criminalidade de forma ampla. Da mesma forma, até antes de vir aqui para ter essa conversa com vocês, aqui com nossos telespectadores, eu fazer um levantamento um pouco mais amplo da nossa realidade no município de Passo Fundo. E quando a gente faz um comparativo entre, por exemplo, 2007 e 2017, um lapso temporal de 10 anos, onde hipoteticamente se esperaria, né, ou se o senso comum levaria a crer que a criminalidade aumentou muito nos últimos 10 anos, levando os dados estatísticos ali, né, numa análise bem criteriosa, não houve esse aumento de criminalidade no município de Passo Fundo. Então a gente trabalha com criminalidades medianamente estáveis. O que há, às vezes, mais das vezes, é um ou outro fato pontual de maior repercussão ou que envolve maior violência, que acaba causando eventualmente uma falsa sensação de insegurança, né, no âmbito do município, né? Então a gente procura tranquilizar a população, né? Continue tendo
a sua vida rotineira, né, de uma forma tranquila, né, não deixe de fazer os programas que originariamente faz em âmbito familiar, social, né, e laboral. E, obviamente, procure ter sempre aqueles cuidados corriqueiros que a gente sempre, né, recomenda para todo cidadão, né? Não fique parado dentro do veículo se não estiver em movimento, né? Procure trancar a casa quando sair, né? Evite andar, né, com valores à mostra em locais de grande concentração de pessoas. São medidas salutares, né, que evitam que eventualmente a pessoa seja fruto, né, de algum crime. Capitão Diogo Franco, muito obrigado mais uma vez pela presença e parabéns pelo trabalho que a Brigada desenvolve aqui em Passo Fundo e na nossa região. Tá bom, muito obrigado pelo convite. A gente se encontra sempre à disposição, né, da comunidade para prestar os devidos esclarecimentos. Ok, muito obrigado. A gente encerra por aqui essa nossa entrevista. Lembrando que você pode acessar nosso site e conferir conteúdos exclusivos produzidos pela equipe do Locus Online. O endereço, você já sabe, é locusonline.com.br. Torne-se um assinante e, é claro, baixe o aplicativo no seu smartphone para ter acesso a essas informações na palma de sua mão. Um abraço e até a próxima entrevista.